Então, só para a gente fazer uma pequena transição, né, eu não poderia deixar de colocar uma reflexão sobre epidemias, pandemias e tudo mais. Por que eu coloquei esse texto? Não sei se todo mundo conhece essa jornalista, né, ela escreve para o El País, chamada Eliane Brum, né, ela tem textos, na minha modesta opinião, fabulosos, né, textos espetaculares, se alguém conhece, fique à vontade para comentar. E dentre os vários textos dela que eu menciono ali no programa, esse é um que particularmente me toca, né, chama O Nojo, e foi publicado recentemente, né, em maio de 2020. Né. Esse texto ela reflete sobre uma coisa que fica patente também, faz o texto do Tucídides. Toda peste, toda convulsão social, todo cataclismo, é sempre um chamado à ação. Né? Agir ou não agir é sempre uma resposta, tá certo? Tanto a ação efetiva, quanto a negligência, ou quanto o cinismo, né? Tudo isso é uma forma de resposta. A questão é saber ou não entender. A questão é saber ou não o que está em jogo diante de cada tipo de resposta, tá certo? No texto do Tucídides, nós temos a peste e temos uma determinada resposta a essa pandemia. O texto de Eliane Brum, por sua vez, né, coloca uma questão paralela, né, com uma solução, uma não solução, né, uma ausência, escancar uma ausência de solução paralela. Tá? Como esse texto ele está lá para vocês, acho que eu posso deixá-lo aí sugerido, todo mundo acho que sabe como encontrá-lo, está lá linkado no programa, a gente pode passar para o relato da peste. O que ele nos diz? Né? De súbito, reparem, de novo, mesmo parágrafo 47, a peste pela primeira vez se abateu sobre a cidade. Eu não vou ler o relato da peste, acho que todo mundo leu, é um relato apavorante, né? Ninguém sabe o que fazer, né? Os médicos não sabem o que fazer. Reparem no que Tucídides diz, as preces são todas inúteis, sacrifícios, preces, com a consulta ao oráculo são todos inúteis. Se alguém se lembrar, vocês vão ver que o cenário é muito parecido com o início da tragédia Édipo Tirano de Sófocles, né? O Édipo Tirano também começa com um cenário de peste, né, em que não se sabe o que fazer, e Édipo, metendo os pés pelas mãos sempre mais, ele vai consultar o oráculo, recebe uma resposta ambígua e tudo mais, tá? Existe um paralelismo entre o texto de Tucídides e o texto de Sófocles, eles eram conhecidos, enfim, exploravam o mesmo contexto, se você quiser colocar assim, tá? Não vou entrar nesse método, mas enfim, a peste se abate sobre Atenas e ela foi devastadora. Eu já vou adiantar para vocês. Ela, como ele diz, vem da África, sobe pelo Pireu, né, e arrasa com a cidade. Por que ela arrasa com a cidade? Por que ela mata, estima-se que 1/3 da população ateniense? Porque, entre outras coisas, além dos atenienses não terem a tecnologia para contê-la, evidentemente, né, não havia vacina, não havia remédios, não havia tratamentos, não havia uma série de coisas, a população estava contida dentro dos muros da cidade. Só para ilustrar, não sei se todo mundo tem em mente, eu puxei um mapinha aqui para deixar a coisa mais clara. Todo mundo visualiza esse mapa? Né? Quem não visualizar, por favor, me diga. Né? Se você voltar, né, na Atenas antiga, você vai ver uma coisa curiosa. Né? A cidade é amuralhada. Né? Aqui onde eu estou passando o cursor, você tem uma espécie de cinta de muros. Né? Você tem uma muralha ao redor de Atenas, nessa região. Muralha essa que se estende até o porto do Pireu. Então, você tem aqui a face norte da muralha, né, a muralha norte, que vai até o porto do Pireu, fortifica o porto do Pireu, essa região é a região do porto propriamente dita, até hoje, né, fortifica o porto do Pireu, faz como se fosse um círculo ao redor do porto, e depois segue pela muralha sul, que volta até Atenas. Tentem imaginar toda a população de Atenas que vivia em toda a península da Ática, só para ficar mais claro, eu já baixei aqui um mapinha, né? Para quem quiser, como é que faz para puxar? Aqui. Já puxei um mapinha, né? Isso daqui é a península da Ática, tá certo? Toda essa região aqui seria o que a gente chama de Ática. Tentem imaginar toda a população que vivia nessa região aqui, né, todos os agricultores, né, a região das minas, do Láureo, por exemplo, né, toda essa população confinada numa área que era um pouquinho menor do que isso daqui, que vinha até o Pireu aqui embaixo, né, e pegava essa região aqui. Tentem imaginar
toda essa população confinada. Em bom português, né, tenta imaginar uma população de mais ou menos 100 mil pessoas confinada numa área em que caberia, sei lá, 15 mil, alguma coisa assim. Uma densidade populacional que explode do dia para a noite, de 1 para, sei lá, 10, 15 para 1, alguma coisa assim. Esse é o grande, talvez o maior problema de Atenas. Você tem muita gente agrupada dentro das muralhas por conta da invasão espartana. Os espartanos, desculpa, eles invadem devastam essa região aqui, ao entorno de Atenas, eles devastam essa região, e para fugir da ameaça da guerra, né, essa população se refugia dentro das muralhas até o Pireu. Você tem a bomba relógio armada, tá certo? Você tem muita gente num espaço muito pequeno, né, e uma ameaça potencial que vem, não por acaso, do porto do Pireu, sobe do Pireu em direção à cidade. Quer dizer, é a desgraça anunciada, tá certo? Não se sabe o que fazer, médicos e oráculos são, não adianta nem pedir para os homens, nem pedir para os deuses. Vocês vão ver que Tucídides tem um pé atrás contra a religião. Ele não é o cara mais crente dessa vida, muito pelo contrário, embora ele empregue um esquema trágico por trás da história, ele não é o sujeito que a gente pode chamar de mais crente, muito pelo contrário, tem um belo de um pé atrás. A história dele é uma história de ações efetivas, nada de metafísica, né? A explicação dele está em outro plano, tá? E ele vai descrever, então, o que aconteceu, né, o que essa peste fez. Já adiantei para vocês, ela mata 1/3 da população de Atenas. Talvez a vítima mais ilustre da peste tenha sido o próprio Péricles. Péricles morre em 429, né, sem querer apavorar ninguém, mas a epidemia em Atenas durou 4 anos, né, de 430 até 426 a.C., com vários repiques ao longo da guerra. Tá? Talvez seja um prognóstico meio nefasto. E até hoje ninguém sabe o que foi essa epidemia. Até hoje nós temos já mais de, acho que 10 mil estudos, se não me falha a memória, mais de 100 diagnósticos diferentes, até hoje ninguém sabe o que seria essa epidemia. Né? A sintomatologia descrita pelo Tucídides nesse parágrafo 49, no 50, né, ela, por mais complexa que seja, ela não é suficiente para a gente chegar a um diagnóstico preciso, se é tifo, se foi tuberculose, se foi varíola, se foi bexiga, se foi whatever, qualquer coisa. Até hoje se busca. Tá? Ele próprio, Tucídides, ele próprio contraiu a doença. Né? E a única coisa que a gente sabe é uma doença que, uma vez contraída, ela gerava imunidade. Né? Você contrai uma vez só. Né? Você não, né? Ele próprio contraiu, ele próprio sobreviveu, né? Então ele fala como testemunha, né, disso que aconteceu. Tá? 49 e 50, ele descreve a situação em Atenas nesse segundo ano da guerra, 429, quando a peste fez das suas. Tá? O problema não é, claro, além da peste em si, além da guerra, além do acúmulo de população num espaço muito pequeno, é o efeito desagregador que essa peste tem sobre a população da cidade. A peste é o oposto da democracia. Né? A peste é o líquido corrosivo da democracia. Né? Tudo aquilo que aquela democracia pericleana representava, fosse o que fosse, pouco importa se bom ou ruim, volto a dizer, não estamos aqui para julgar o passado, tudo aquilo que aquele projeto de democracia representou começa a desmoronar corroído por essa peste. E a partir do parágrafo 51, ele começa a descrever o tamanho dessa corrosão, começando não por acaso pela apatia das pessoas. No original, atimia, a falta de vontade de viver. As pessoas perdem a vontade de viver. Né? Você mina o sujeito no ponto nevrálgico, né? No ponto que mina, inclusive, a possibilidade de educação ou reeducação. Se você não tem vontade de viver, se você não tem vontade de fazer mais nada, né, nenhum tipo de educação é possível, nada mais volta àquela democracia. Ela começa a desmoronar por ali. Vocês percebem o problema da peste? Né, percebem o que significa um chamado à ação nesse contexto? Né, como recuperar aquilo que está sendo perdido numa velocidade tremenda, né, e de um modo apavorante, cuja causa você não sabe e cujo efeito você não consegue controlar. Tudo bem? Percebem o problema, né, os paralelos que essa conjuntura estabelece com o nosso próprio mundo? E por aí vai. Né, a desgraça só aumenta. Né? A partir das pessoas, o problema do contágio, né, as pessoas que morriam como rebanho, né, as causas da mortandade e tudo mais. E ele acrescenta.
em adição à calamidade que já os castigava, ou seja, a guerra, não bastava a guerra, né, os atenienses ainda enfrentavam outra, devido à acomodação na cidade de gente vinda do campo. E isso afetou especialmente os recém-vindos, não tinha casa para todo mundo, não tinha lugar, não tinha como abrigar essa população que chega de uma hora para outra num espaço muito pequeno. Tentem imaginar o que isso significa em termos de condições sanitárias que já não eram boas na antiguidade, não são boas até hoje, né? Quase 50% da população brasileira não tem esgoto. Né? Tentem imaginar o que era na antiguidade, era muito pior, né? Sem querer comparar uma coisa com a outra, né? Mas tentem imaginar o que isso significou na antiguidade. Não bastava a guerra, não bastava um monte de gente junta de uma hora para outra no espaço confinado. Tá? E aí não tem porquê, né? O que podia ter de mais terrível acontece. Né? Os templos estavam cheios de cadáveres, costumes funerários passam a ser desrespeitados, as pessoas simplesmente jogam os cadáveres e tudo mais, né? Não se sabe mais o que fazer, não há o que fazer, né? A única preocupação é fugir da peste, por um lado. O problema é que, reparem, né, parágrafo 53, o mais significativo, né, de um modo geral, a peste introduziu na cidade pela primeira vez a anarquia. O tradutor traduz como anarquia, mas se você for no original, é um termo mais pesado. Né? Anarquia, para nós, não é necessariamente um conceito negativo. Tudo bem, se você pensar em pensamento anarquista, não é necessariamente um conceito negativo. Não era também na antiguidade, tá? O problema é que no original não é anarquia o que está por trás. O que está por trás é a anomia. Né? Literalmente, nomos é o costume ou a lei, é o fruto de uma divisão ético-política, chamemos assim. Tá? Vem do verbo nemo, que é dividir, né? Estabelecer para cada um a sua esfera de atuação. A anomia é literalmente a ausência de costumes, né? A ausência de normas, a dissolução dessas normas, a dissolução de quaisquer vínculos ético-políticos ou mesmo sociais. Em bom português, se você quiser traduzir anomia por cinismo generalizado, né, por cinismo na acepção original da palavra cinismo, ou seja, kynikos, viver como um cachorro, né, é o que está por trás, viver para os seus próprios prazeres, para satisfazer as próprias ambições, os próprios desejos, sem se preocupar com o amanhã, você traduz a palavra anomia. Tá? Essa ideia de cinismo original. Quer dizer, as pessoas começavam a fazer naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo, aquilo que antes só faziam, ele diz, não por prazer, aquilo que antes só faziam de modo coagido. Ou seja, os vínculos sociais, aquele verniz social que continha os apetites mais violentos, que continha as atitudes mais extremadas, tudo isso cai por terra. O que está por trás? É um salve-se quem puder. Né? Já que o mundo está perecendo, já que estamos vivendo o fim do mundo, esse parágrafo 53 relata, né? Já que estamos diante de um cenário quase que de fim do mundo, bom, vamos gozar a vida, vamos aproveitar e o resto que se exploda, para não dizer coisa pior, tudo bem? Não havia lei divina nem humana que detivesse qualquer homem, todo mundo dava livre curso às suas próprias ambições e desejos. Ninguém esperava estar vivo para ser chamado a prestar contas e responder por seus atos. Reparem, é um cenário apavorante. Quer dizer, o que ele está dizendo é, bom, seres humanos deram livre curso aos seus desejos, mas por trás disso tem um subtexto. Quer dizer, então, que só não davam livre curso antes porque eram contidos por alguma coisa. Né? Porque temiam alguma coisa, talvez deuses, talvez leis humanas. Como conciliar medo com aquele projeto de democracia lá de trás? Aquele projeto de democracia lá de trás de Péricles dizia que todos eram iguais em termos privados em relação à lei. Todos obedeciam às mesmas leis. E reparem, uma democracia fundamentada na coragem. Né? Não havia medo lá atrás, se vocês se lembrarem do texto. Né? O Péricles não questiona, não toca no problema de alguém ter medo ou não da lei, de divindades e tudo mais. Ele diz apenas que é uma democracia fundada na persuasão, na obediência das leis de modo voluntário, de modo corajoso, de modo livre. Bem, se era tão livre assim, se era tão voluntário assim, se era tão, né, tranquilo assim, por que talvez alguma forma de medo, alguma forma de terror fosse necessária para manter a coesão social? Vocês percebem onde eu quero chegar? Quer dizer, percebe como aquela liberdade da democracia já ruiu. Né? Agora nós estamos num outro estágio, em que supostamente o temor manteria essa sociedade coesa. Quando esse temor rui também, o que sobra? Não sobra mais nada. Percebem que Péricles não vai demorar para dizer, vai aparecer daqui a pouco. Essa democracia é democracia talvez com ponta do iceberg.
só que por baixo, o que sustenta essa democracia? Vocês já viram algumas peças, né? Uma democracia fundamentada em mão de obra escrava, uma democracia que atendia a uma parcela da população, isso tem um nome, né? E vai aparecer daqui a pouquinho, tudo bem? A democracia que, como ponta do iceberg, é linda, né? Mas que esconde, talvez, uma base que pode ser bastante tensa, para dizer o mínimo, tá? Tucídides chama isso de desgraça, de patos, né? Se alguém quiser, por curiosidade, eu não deixei aqui, mas fica a sugestão, ir ao parágrafo 123, livro 1, parágrafo 23, ele diz que ele vai narrar essa guerra porque ela é a guerra mais cheia de desgraças, rola um monte, né? Terremotos, inundações, invasões, mortes e, inclusive, a peste. A peste teria sido a maior das desgraças que ele vivenciou, o maior patos, ou seja, a maior fonte de sofrimentos que até então as pessoas teriam vivenciado, né? Por que vale a pena narrar a guerra, ele diz? Porque a guerra toca justamente naquele resíduo de toda a ação humana, né? O resíduo da dor, né? O ser humano pode ser eliminado da face da Terra, o rastro da dor nunca desaparece, né? O rastro da dor, né? A marca da dor, a marca do sofrimento, como marca da condição humana, ele nunca desaparece, né? Essa frase vai ser repetida por vários humanistas, por vários autores, mas já está colocada na boca de Tucídides. Ele já coloca isso no parágrafo 123 para quem quiser verificar. Tudo bem? Pior, né, mais do que isso, ele vai, né, não sobra pedra sobre pedra, né, a peste provoca, inclusive, uma querela, uma discussão, uma eris, né, uma briga sobre como interpretar um oráculo, né, se o que estaria em questão era a peste dória, né, ou a fome dória, em grego loimos e limos, tem um jogo de linguagem entre peste e fome, né. Claro, a gente podia ficar aqui brincando e falando, não, é peste, é fome, não é isso que está em jogo. O que está em jogo para Tucídides é mostrar aqui esses oráculos, esses versos, essas profecias, elas são forjadas conforme a circunstância, né? Como veio a peste, entenderam que fosse peste. Mas se viesse a fome, talvez entenderiam a fome, quer dizer, o plano dito metafísico, ele responde ao plano humano e não o contrário. Em bom português, Tucídides seria um péssimo astrólogo, ele não se prestaria a ser astrólogo de maluco nenhum, né? Ele não tem maluco de estimação, muito menos, né, se prestaria a ser astrólogo de maluco. Pelo contrário, o que ele faz é justamente desmascarar, ou tentar desmascarar, esse mecanismo que pressupõe que a maluquice de cima regula a maluquice de baixo, quando na verdade, né, uma coisa talvez não tenha nada a ver com a outra. Tá? E ele escarnece desse tipo de raciocínio nesse parágrafo. Tudo bem? Então, até o parágrafo 54, nós temos a descrição desse evento que quase que dissolve a democracia ateniense por completo. Não preciso dizer, muita gente vai morrer, e quem, sobretudo, vai morrer? Eu falei, né, um terço. Não só o próprio Péricles, mas muitos dos seus apoiadores. Muitas das pessoas que viviam dentro de Atenas já, ou nos arredores de Atenas, ou seja, aqueles que vieram para dentro das muralhas. Em bom português, o cenário político vai se reconfigurar muito rapidamente, né? Vai subir a primeiro plano, vai assumir a direção, digamos, dessa democracia muito rapidamente, aquele grupo que até então não havia assumido, aquele grupo que estava nos bastidores funcionando como, talvez, voz da oposição, talvez como uma voz ainda não articulada, né, mas que não vai demorar a se aproveitar desse vácuo de poder, esse vácuo deixado pela morte de Péricles, não vai demorar para se articular politicamente e se fazer ouvir na Assembleia. A gente vai ver semana que vem não, quando eu falar semana que vem, tem, no próximo encontro, tá? Enfim, a gente vai ver no próximo encontro, né, quem é esse grupo na boca de Cleão, tudo bem? Mas enfim, né, Tucídides narra a peste, Péricles ainda está vivo, ele não morre, né, de imediato, ele morre em 429, como eu disse, né, pelo texto de Tucídides a gente não consegue dizer quando acaba a peste e quando Péricles morre, porque ele coloca uma coisa na sequência da outra, ele não é um historiador moderno, né, ele não pensa com a nossa cabeça cronológica, tá? Ele coloca Péricles ainda em ação, tudo bem? Péricles vai responder à peste.